Bem-vindos a mais um podcast do Tela, Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como a gente faz negócio com uma visão de cristão, de missionário, né, com uma compreensão de como o mundo funciona. E hoje nós vamos continuar repercutindo uma palestra que o Tela promoveu aqui em São Paulo sobre inteligência artificial com o Dr. Elijah Lowe, uma autoridade no mundo hoje sobre inteligência artificial, e ele é cristão. É isso mesmo, né? Então hoje ele é um consultor da Casa Branca para inteligência artificial, e a gente trouxe ele para o Brasil para desmistificar de uma vez por todas a inteligência artificial, e esse é o terceiro já, portanto, bloco que a gente vai continuar repercutindo aí um pouco da visão do Elijah, e eu aqui num formato diferente desta série ou desta microsérie dos episódios do podcast. Já estamos preparando uma nova temporada para vocês, está no forno, mas por enquanto vamos acompanhar aí esse assunto tão importante que é a inteligência artificial, que vai mudar o jeito com que o mundo se relaciona comercialmente, socialmente, e você precisa participar desta revolução. Vamos lá. O ChatGPT foi lançado e em 60 dias a gente já tinha milhares, centenas de milhares de usuários. Quem viu o vídeo passado, né, ele colocou que a tecnologia ela vai encurtando o tempo de revolução, né, e a internet, comparado a outros aí, que o anterior teve algo em torno de 30 anos, a internet levou 7 anos para se popularizar e ser o que é hoje, ou boa parte do que é hoje, e a expectativa dele, baseado nesse entendimento, que a inteligência artificial levará 3 anos para tomar o mundo inteiro. Então já estamos há mais de um ano, o relógio já começou a correr, então fique atento aí qual é a perspectiva dele para o que a IA pode fazer enquanto a revolução do mundo em que vivemos. Adoção de tecnologia numa fase inicial nesse mundo. E agora nos Estados Unidos, 20% das pessoas que estão trabalhando usam a IA no seu dia. Então, vamos começar a entender a economia da IA. O que o Blockbuster não fez com a internet? Vamos tentar não repetir o mesmo erro com a IA, certo? A Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix. Uma teoria muito antiga, uma teoria de 200 anos, que é chamado Factors of Productions, que está no nível mais baixo de aula de economia. Então, essa é a razão porque eu quero apresentar para vocês, porque é um modelo muito simples e muito fácil de entender. Parece algo assim, ó. Basicamente, ele diz que para nós produzirmos algo, para vendermos alguma coisa, a gente precisa de 4 coisas. Precisamos terra, trabalho, capital e empreendedorismo. Então, a teoria vai além, dizendo que a gente tem que aumentar a produção para aumentar as vendas, e para você tem que aumentar o seu negócio também. Então, o que a internet fez foi: eles amassaram esse fator da terra, do local. Então, basicamente, o que ele está fazendo? Você não precisa escalar, você não precisa aumentar o local para aumentar a produção, a terra. Em outra palavra, significa que você não precisa de um espaço para poder aumentar as suas vendas ou o seu negócio. Você não precisa aumentar o espaço. Um bom exemplo da Blockbuster. Antes da internet, para eles terem mais negócios, para aumentar as vendas, eles tinham que abrir mais lojas. Então, abrindo mais lojas, eles precisavam de mais espaços. A Netflix conseguiu crescer sem mais espaço, mas eles ainda precisavam de trabalho, de capital. Eles precisavam de empreendedorismo. Por isso que o Google tinha 900 e poucos mil funcionários. E uma das principais coisas que eram diferentes é que você pode crescer o seu negócio sem crescer, aumentar o espaço. E a IA faz a mesma coisa. Mas a diferença é que a IA vai acabar com o trabalho. Não significa que você não precisa de trabalho, significa que você não precisa aumentar a quantidade de trabalho, que você precisa aumentar suas vendas, seus negócios para aumentar sua produção.
Isso é a coisa fundamental que você precisa entender sobre a IA. Não significa que você não precisa de pessoas, significa que você não precisa aumentar o seu pessoal para aumentar o seu negócio. Isso te dá um poder de escala monumental, né? Então as pessoas precisam, né, naturalmente aí com conhecimento de IA, elas são muito mais eficientes. Então é este olhar que eu quero que você continue assistindo a esse tema tão importante de inteligência artificial que pode e certamente vai revolucionar o seu negócio. Então, agora a gente vai passar por 3 fases. A primeira fase é que muitas empresas vão ver e aumentar as suas produtividades e vendas. Na fase 2, o que nós vamos ver aqui é que as empresas vão substituir ou eliminar posições e empregos, especialmente de pessoas que não têm habilidades com IA, e reter em funcionários que têm essas habilidades. Porque a produção, a diferença de produção é que os resultados são tão diferentes com alguém que tem essas habilidades com alguém que não tem. Alguém sem essas habilidades vai ter 20% do trabalho feito comparado com alguém que tem as habilidades com IA. Então, na fase 3, você vai ver isso acontecer. As empresas vão apenas manter funcionários que têm essas habilidades de IA para usar IA. Um proprietário já começou a entender isso. Então, vários amigos meus começaram a falar isso nos seus negócios, especialmente no mercado imobiliário. Se você contratar pessoas e usar a IA nesses mercados, o resultado vai ser 20% de alguém que está usando IA no mercado. Então, ao invés de eu pegar 5 pessoas, contratar 5 pessoas, essa é a diferença no resultado. E a terceira fase, você vai ver, que é onde nós vamos perceber que a IA vai estar fazendo o trabalho e a gente vai ter mais eficiência do que ter humanos mais as habilidades IA. Então, nessas 3 fases você vai acabar passando. Então, exatamente o que é a IA? A IA agora pode ser agrupado em 3 categorias. Eu não quero que você tenha pânico, não sou uma pessoa muito técnica, mas eu garanto que eu vou tentar simplificar para você. E eu posso garantir, fique com a gente até o final aí, acompanha essa jornada, essa série, microsérie sobre inteligência artificial. Realmente ela ia dar um show aí de simplicidade para que você possa compreender definitivamente o que é a inteligência artificial. Vamos juntos. Então, não entre em pânico, você vai poder entender isso. Fique tranquilo. A IA está em 3 categorias, ok? O que é a IA? A IA é apenas o que a mente é para os humanos e o que a IA é para a tecnologia, ok? Não é uma marca, não é uma parte física, biológica da mente. É uma coisa que está acontecendo na sua cabeça, certo? É isso que é IA. Então, essas 3 categorias aqui, ela tem a IA, que é a inteligência artificial fraca, inteligência artificial geral e a superinteligência artificial. A inteligência artificial fraca diz que é uma mente que foi treinada para fazer apenas uma coisa e ela faz muito bem aquilo. Por exemplo, você poderia treinar a IA para fazer um reconhecimento de voz, como a Siri, a Alexa, por exemplo. E ele só faz isso. E eles reconhecem a fala e convertem isso em texto e outras coisas acontecem para te dar a resposta. Então, é como esses carros que se dirigem, que não tem motorista. Você tem... Mais uma vez, né, exemplo aí dos carros que não tem motorista, eles não dirigem sozinhos. Alguém teve que dirigir e treinar lá inteligência artificial. Então é importante você entender isso, de que não é algo místico, mágico, né? É algo simplesmente treinado através de milhares ou milhões de horas, né? Milhares ou milhões de seres humanos criando tudo isso que hoje a gente está consumindo como IA. Raio-X, que também são essas inteligência artificial fraca.
E quando nós vamos aqui para inteligência artificial geral, ela significa que tem essa inteligência artificial geral. Isso significa que vamos começar a fazer algo que, ao invés de treinar algo para fazer uma coisa só, vamos treinar uma mente computadorizada para pensar como um humano. Eles podem pensar tudo, fazer tudo. E isso é uma inteligência geral. Então, basicamente, criar uma mente computadorizada para ser como uma mente humana. Isso é o AGI, mas a gente não chegou nisso ainda. Mesmo assim, o ChatGPT pode parecer uma pessoa, eu te prometo que tem uma inteligência artificial fraca. É um modelo de linguagem, uma linguagem de grande escala. Mas por que o ChatGPT fez que inspirasse tanto a imaginação das pessoas que, uau, parece tão humano? E nós realmente podemos estar muito perto de atingir o AGI e deixar um pouco mais perto de atingir essa inteligência artificial geral. Por isso que nós temos a IA ainda do jeito que está hoje, porque todo mundo está correndo para chegar a AGI, para criar uma mente computadorizada para fazer coisas como um ser humano. Agora, a ASI, que é a superinteligência artificial, pode atingir e criar uma mente computadorizada como um ser humano. Calma lá, vamos por partes. Então, a inteligência artificial que a gente está usando hoje, generativa, né, que é o caso do ChatGPT, utiliza uma linguagem chamada LLM, né? Grande linguagem de modelos. Modelos, ela pega tudo aquilo que foi modelado e começa a criar outros modelos a partir de um referencial. Então, você vai ter a AGI, que é uma inteligência artificial muito potencializada, né? É o que ele chama atenção aqui, que ele chama de inteligência artificial fraca, talvez a tradução não seja a mais adequada, né? Mas existe lá uma super inteligência artificial e calma lá, não fique em pânico, né? Tá tudo bem, né? Ela está muito distante, é importante a gente se concentrar aqui no que ele está dizendo sobre a AGI e hoje a LLM. E para poder deixar empírico e trazer coisas extras que essa inteligência, essa superinteligência artificial, que ele vai acabar sendo mais inteligente que o humano. Então, essas são as três categorias. E aqui são os riscos. Então, vamos falar sobre as maiores conquistas da AI. Quais são os riscos? O risco de atingir a ASI é o que nós chamamos de um risco existencial. Também é uma coisa muito filosófica nesse ponto, porque a gente ainda não atingiu o AGI, mas é algo muito hipotético. E se nós atingirmos a ASI, e quais seriam os riscos em potencial? É muito fácil de entender, e ele é mais ou menos assim, ó. Nós humanos vivemos nesse mundo, no planeta Terra. Nós não somos as criaturas mais fortes, nós não somos os mais rápidos em correr, a gente não pode voar, a gente não pode nadar naturalmente como um peixe ou respirar embaixo d'água. Mas imagina uma coisa, nós somos os animais mais inteligentes no planeta e por causa disso a gente governa todas as outras criaturas e também come algum deles, né? Agora, nós não temos certeza do que vai acontecer se nós criarmos um outro ser inteligente que seja mais inteligente do que nós e ainda não vai ser a espécie mais inteligente no planeta. E com essa ser super inteligente agora, vai ser a maneira como vai nos tratar como nós tratamos os outros animais. Então, eles vão tentar nos domesticar, vão tentar nos fazer de comida deles, algo de consumo. Então, isso é hipotético. Eu não vou passar muito tempo me preocupando com isso, porque, sabe, não tem tempo para isso. Tem maiores problemas para nos preocuparmos. Eu quero dizer que eu quero que você entenda algumas das preocupações que as pessoas realmente precisam ter e eles estão preocupados com a IA e de onde isso está vindo. Então vamos separar a ficção de Hollywood, né, daquilo que de fato a inteligência e a tecnologia, a inteligência artificial, portanto, e a tecnologia
pode beneficiar a humanidade, né? Você parou para pensar, a medicina, né? A gente falou do campo de educação, das empresas, das corporações, mas já imaginou o quanto que a inteligência artificial pode potencializar diagnóstico, simplificar, democratizar, reduzir custos? Então, por aí vai. Essa parte de Hollywood, né, que é a superinteligência que ele cita como filosófica, deixa para Hollywood que eles se apoderam aí da imaginação, e vamos focar aquilo que é importante, tá bom? Agora, nesse meio ano, nós temos um risco em potencial do que a gente tem agora com a IA. O ChatGPT foi um modelo linguístico e a gente tem agora um risco com a AGI, para enxergar a AGI, porque toda empresa sabe que a primeira empresa que atingiu a AGI vai dominar todo mundo. Então estamos na iminência daquilo que ele chama, né, o mercado chama de AGI. Então todas as empresas, Google, Microsoft, Amazon, Meta, OpenAI e outras tantas, são uma verdadeira corrida do ouro, né, para chegar nessa AGI. Não chegamos ainda, tá bom? Mas ela certamente representará aí exponencialmente. Hoje a gente vê coisas, muitas coisas que não são práticas, né? Mas já existem usos muito eficientes, né? Mas com a AGI isso vai tomar uma escala absurda. E potencialmente vai eliminar todas as outras empresas, todos os outros negócios. Mas imagina, não só as empresas, países estão entendendo isso também. A China já chegou e falou, espera um pouquinho, a gente não vai deixar os americanos serem os primeiros a chegar no AGI. Então a China está colocando todos os recursos deles na IA para ser a América. Então, imagina, a Rússia não está atrás e pensando, vamos deixar a China e os americanos fazerem isso e vamos ficar só olhando. Não, a Rússia também, o Irã também está correndo atrás, todos os grandes países estão agora colocando todos os recursos para competir, porque eles não querem ficar atrás. Então, isso é o que chega nessa corrida armamentista. E agora na parte política, você vê os desafios que vêm com a IA, especialmente o ChatGPT, é que ele foi muito bom em escrita. Se você já ouviu o termo numa frase em inglês, eu não sei se vai ter algo equivalente que diz a caneta é mais leve, é mais forte do que qualquer outra coisa. Especialmente isso funciona para países democráticos. O que eles governam, esses países? Eles são governados pela massa, pelas pessoas. E as pessoas são influenciadas. E eles correm atrás, eles usam as palavras. Então, imagina, a IA é muito boa em escrever, muito boa com as palavras. E ela pode começar a mudar a opinião política das pessoas e para quem eles vão votar. Isso é importante também jogar luz sobre, né? Há aí certamente a utilização das últimas campanhas a presidente dos Estados Unidos que foram utilizados IA preditiva ali, né? Para fazer contas de censos, para poder entregar conteúdos específicos para a parte específica da população dos Estados Unidos que criava uma narrativa, uma tendência. Então, veja que a inteligência artificial já está no meio de nós e mudando a política de alguma forma, né? E com a AGI isso é um poder imenso na mão de, eventualmente, governos. Então, por causa disso, os países vão ter poder com a IA porque eles podem influenciar os processos políticos de outros países, especialmente a China. Porque pensa, eles estão preocupados com esse problema democrático. Mas, se eles têm uma ferramenta de IA assim que influencia todos os países democráticos, vai torná-los muito poderosos. E o terceiro? Por exemplo,
estamos passando por perda de emprego bem substancial. Se isso acontecer, as pessoas ficarão chateadas, as pessoas farão manifestações nas ruas, as pessoas farão manifestações contra o governo e assim por diante. É isso que essa revolta popular pode acontecer. Vejamos aqui, pessoal. O quarto ponto, novas religiões mundiais. A IA pode escrever tão bem, mas ela pode criar uma nova religião, não é verdade? Porque a IA seria um novo Deus, digamos assim. E o quinto ponto é as deepfakes. Hoje em dia, você só precisa de 5 segundos para que a IA possa recriar a voz. E assim, isso pode ser modulado. Vocês viram? Isso é assustador, né? Aí, como toda novidade, sempre vai ser utilizado uma ferramenta aí para algumas pessoas mal intencionadas, mas nem por isso o lado bom deixa de ser infinitamente maior. Vocês viram que em Hong Kong, vários milhões de dólares foram usados? E eles foram capazes de convencer que a moça que estava controlando o chat, na verdade, não era uma pessoa, na verdade. Vejam só, era algo incrível. Era uma chamada de Zoom, eu queria uma chamada de Zoom com todas as pessoas líderes da empresa, com diretores, CEOs, para garantir que as pessoas estejam em acordo com esse dinheiro. Assim, ia ter uma chamada de Zoom com todos os líderes fundamentais da empresa. E todos concordaram para a transferência do dinheiro. E o que eles descobriram? Que todas as pessoas no Zoom, na verdade, era IA e não eram pessoas reais. Vejam só, isso não é reunião de Zoom, todos eram falsos, digamos assim, eram de IA. E dinheiro estava envolvido. Isso é algo que está acontecendo hoje, não só no passado, mas... Ou seja, o dinheiro era de verdade, as pessoas não, mas o desvio do dinheiro também foi verdadeiro. No passado, mas também hoje. Agora nós temos uma corrida armamentista de IA entre Estados Unidos e China. Isso é público e notório. O Irã também disse que eles querem criar um robô totalmente automático. Querem ser o primeiro país a criar um robô contra o Ocidente. Eu vi, se não me engano, um vídeo, uma entrevista de vídeo do lado americano dizendo, mostrando os pilotos Top Gun. E os americanos dizem, nós temos os melhores pilotos do mundo pilotando F-16, caças F-16, muito poderosos. E o mesmo avião, se ele for guiado pelo mesmo piloto, imaginem se isso pode ser feito por uma IA. E o IA realmente era muito melhor do que esses Top Guns. E eram excelentes, eram ases da aviação. Ou seja, qual é a notícia? Qual é o resultado? Qualquer país que enviar os seres humanos à guerra, essa é a maneira errada, digamos assim, antiga, como se fosse na pré-história, digamos assim. Você comparar a IA em uma guerra com o ser humano é você comparar, por exemplo, pessoas antigas, pré-históricas, lutando com lanças e pedras contra armas de verdade. Por exemplo, na guerra da Ucrânia contra a Rússia, em Gaza também, eu acho que seria uma das as últimas guerras convencionais, porque a próxima guerra será de robôs usando IA. Aqui nós temos o nível atual de tecnologia da Tesla. A Tesla lançou este modelo, vejam só aqui na tela. As pessoas dizem que os carros Tesla não são muito bons em termos de autonomia, mas não são muito ruins não, na verdade. Mas há um motivo do porquê não serem tão bons. E o motivo é que as pessoas pensaram que o Elon Musk estava tentando criar um carro autônomo. Mas o que as pessoas não entenderam é que, na verdade, ele estava tentando criar uma IA geral que, por acaso, pode ser usada para dirigir um carro. É algo mais geral. Então, esse robô que vocês estão vendo é o mesmo software que está no carro Tesla. Eles não mudaram nadinha. Pegaram o que estava no carro e colocaram em um robô humanoide, que é capaz de fazer tudo isso que vocês estão vendo aqui na tela.
os brinquedos, porque o Elon Musk dizia que ele sempre queria vender mais robôs do que carros. É esse aqui, esse é o futuro. Eu disse a vocês sobre a corrida armamentista, e quando o Elon Musk lançou este vídeo, a China começou a lançar vídeos dela. Olhem só. Estão falando de meses de diferença, não são anos, pessoal. A China alcançou Elon Musk em meses. E aqui os robôs chineses estão fazendo esse tipo de trabalho. Ficamos aqui com a parte 3 dessa série especial do podcast do Tela, apresentado por Edu Silva e editado por Media Power. Até a próxima semana.